Hoje eu vou falar de uma doença muito negligenciada pelas pessoas. Ela é muito perigosa: o diabetes. É uma doença causada pela produção insuficiente ou a má absorção de insulina. Insulina é um hormônio que regula a glicose do sangue e garante a energia para o organismo. E a insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, ou seja, as moléculas de açúcar, transformando-a em energia para o nosso organismo. E essa doença pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a várias complicações no coração, nos olhos, nos rins, nas artérias e também pode afetar os nervos. E em casos mais graves, pode levar à morte. Tipos mais comuns de diabetes. Independente do tipo de diabetes, com o aparecimento de qualquer sintoma, é muito importante que a pessoa procure com urgência um atendimento médico especializado. E vamos aos tipos. Primeiro, diabetes tipo 1. Sabe-se que é uma doença crônica não transmissível, é hereditária. E o diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticada em adultos. O tratamento dessa doença exige o uso diário de insulina ou de alguns medicamentos que controle a glicose no sangue. E veja só, a causa do diabetes tipo 1 ainda é desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com as práticas saudáveis. Por exemplo, atividade física, não utilizar álcool, não utilizar tabaco nem drogas e uma alimentação balanceada. Vamos ver os sintomas do diabetes tipo 1. Fome frequente, sede, vontade de urinar diversas vezes ao dia e à noite, perda de peso, fraqueza, fadiga, mudança de humor, náuseas e vômitos. Fatores de risco para o diabetes tipo 1. Além dos fatores genéticos e ausência de hábitos saudáveis, existem outros fatores de risco que podem contribuir para desenvolver o diabetes. São eles: diagnóstico de diabetes, pressão alta, colesterol alto, taxa de triglicerídeos do sangue alta, sobrepeso, pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes e gordura concentrada na cintura. Mulher que deu à luz a uma criança com mais de 4 quilos, diabetes gestacional, síndrome dos ovários policísticos, doenças renais crônicas, diagnóstico de distúrbios psiquiátricos, depressão, transtorno bipolar ou esquizofrenia, apneia do sono, uso de medicamentos da classe dos glicocorticoides. E agora eu vou falar um pouquinho do diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. A causa do diabetes tipo 2 está diretamente relacionado ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, a hipertensão e hábitos alimentares ruins. E é essencial manter o acompanhamento médico para tratar também dessas outras doenças que podem aparecer junto com o diabetes. Fiquem atentos! O diabetes latente autoimune do adulto, chamado de LADA, atinge basicamente os adultos e representa um agravamento do diabetes tipo 2. Caracteriza-se basicamente no desenvolvimento do processo autoimune do organismo, que começa a atacar as células do pâncreas. E agora os sintomas do diabetes tipo 2: fome frequente, sede constante, formigamento nos pés e mãos, vontade de urinar à noite e de dia diversas vezes, infecções frequentes na bexiga, nos rins, pele e infecções de pele, feridas que demoram para cicatrizar, a visão embaçada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as complicações dessa doença.
Neuropatia diabética. Os nervos periféricos, eles carregam as informações que saem do nosso cérebro e as chegam até ele, além de sinais da medula espinhal para o resto do corpo. Os danos causados a esses nervos é a condição chamada de neuropatia diabética. Fazem com que esse mecanismo não funcione bem. A neuropatia pode afetar um único nervo, um grupo de nervos ou nervos do corpo inteiro. E antes de continuar, convido você a curtir o vídeo e inscrever-se no meu canal. Toda semana tem um assunto diferente para você. Gente, geralmente a neuropatia costuma vir acompanhada da diminuição da energia, da mobilidade e do envolvimento com as atividades sociais. Tanto as alterações dos vasos sanguíneos quanto as alterações no metabolismo podem causar danos aos nervos periféricos. A glicemia alta reduz a capacidade de eliminar radicais livres e compromete o metabolismo das células, principalmente as células neurais. Problemas arteriais e amputações também podem ocorrer. Muitas pessoas com diabetes têm a doença arterial periférica, que reduz o fluxo de sangue para os pés. Além disso, pode haver redução da sensibilidade causada pelos danos da falta de controle da glicose. As duas condições facilitam o aparecimento de ulcerações e infecções que podem levar à amputação. Outro problema que pode ocorrer é a doença renal. Os rins são uma espécie de filtro que é composto por milhões de vasinhos sanguíneos que removem os resíduos do sangue. O diabetes pode trazer danos aos rins, afetando sua capacidade de filtrar o sangue. Neste caso, os altos níveis de açúcar fazem com que os rins filtrem muito sangue, sobrecarregando os órgãos e fazendo com que as moléculas de proteína acabem sendo perdidas na urina. Atenção! Nem todas as pessoas que têm diabetes desenvolvem a doença renal. Fatores genéticos, baixo controle das taxas de glicemia e da pressão arterial favorecem o aparecimento da complicação. Outro problema também são as feridas que podem ocorrer no pé das pessoas com diabetes. Ele é chamado de pé diabético e tem difícil cicatrização. Isso ocorre devido aos níveis elevados de açúcar no sangue ou circulação sanguínea deficiente. E essa é uma das complicações mais comuns do diabetes mal controlado. Diabéticos também têm problemas nos olhos. Se você gerencia bem a taxa de glicemia, é bem provável que apresente problemas oculares de menor gravidade ou nem apresente nada. Isso porque quem tem diabetes está mais sujeito à cegueira, se não tratá-la corretamente. Uma parte da retina é especializada em diferenciar detalhes finos. Essa pequena área é chamada de mácula, que é irrigada por vasos sanguíneos para garantir o bom funcionamento do olho. Infelizmente, essas estruturas podem ser alvo de algumas complicações do diabetes. Outro problema nos olhos que diabéticos podem ter é o glaucoma. Pessoas com diabetes têm 40% de chances a mais de desenvolver o glaucoma, que é a pressão elevada nos olhos. Quanto mais tempo convivendo com a doença, maior é o risco. E na maioria dos casos, a pressão faz com que o sistema de drenagem do humor aquoso se torne mais lento, causando o acúmulo na câmara anterior. E é aí que está o problema. Isso comprime os vasos sanguíneos que transportam sangue para a retina e o nervo óptico e pode causar a perda gradual da visão. Há vários tratamentos para o glaucoma, de medicamentos à cirurgia, mas ele não tem cura. Outro problema na visão, nos olhos, a catarata. Pessoas com diabetes têm 60% mais chance de desenvolver a catarata.
que acontece quando a lente clara do olho ou cristalino fica opaca, bloqueando a luz. E aqui nós temos um outro problema de visão, a retinopatia. Retinopatia diabética é um termo genérico que designa todos os problemas de retina causados pelo diabetes. Gente, olha só, quem mantém bom controle da glicemia tem chance muito menor de desenvolver qualquer retinopatia. Nem sempre a retinopatia ela apresenta sintomas. A retina pode estar seriamente danificada antes que o paciente perceba o problema. Por isso, é muito importante consultar um oftalmologista todo ano, mesmo que esteja se sentindo bem. Outro problema comum nos diabéticos é a pele mais sensível. A pele dá os primeiros sinais de que você pode estar com diabetes. E, ao mesmo tempo, as complicações associadas podem ser facilmente prevenidas. Quem tem diabetes tem mais chance de ter pele seca, de ter infecções por fungos e bactérias e coceira. O aumento da glicemia favorece a desidratação. Outra coisa que acontece muito é alteração de humor, depressão e ansiedade nos diabéticos. Ao receber o diagnóstico de diabetes, muitas pessoas apresentam várias reações emocionais. A negação, o medo, a raiva, a ansiedade, o choque, a tristeza. Isso é absolutamente normal. O mental e o emocional podem ser afetados com esse diagnóstico. E a depressão? A depressão ocorre 2 vezes mais em portadores de diabetes do que na população em geral. A causa da depressão em portadores de diabetes ainda é desconhecida. Provavelmente é o resultado da interação entre fatores psicológicos, físicos e genéticos. Outro problema comum são os problemas sexuais, mas muitas vezes são influenciados por uma imagem exagerada. Hoje já há uma série de soluções para vários desses problemas, mas é preciso haver um acordo, uma conversa franca com um médico especialista. A saúde sexual também está diretamente relacionada às complicações do diabetes. Alguns problemas comuns são disfunção erétil e problemas de ejaculação. Cuide-se! O diabetes é uma doença perigosa e algumas complicações são críticas e podem levar à morte. Manter hábitos e estilos de vida saudáveis são a melhor forma de controlar e prevenir essa doença.